Amazing Pixel apresenta Matando Robôs Gigantes, com Roberto Duque Estrada como oficial de operações Gato Estrada, Diogo Braga como agente camuflado de Braguinha e Afonso Solano como perito em explosivos Solano. Maurício, eu tenho que começar logo essa entrevista dizendo que, de todos nós que já estamos com o emocional em frangalho, nossa, o Roberto está desesperado ao seu lado. Eu vou confessar que tá bem difícil. A gente não precisa apresentar. Não. É verdade. Essa entidade brasileira. Né? Não só o Disney. Você não é só o Disney. Olha aí. Mas Maurício, dá um frio na barriga, quer dizer, você já está carimbado já. Mas quando você entende que você está na formação de todo mundo, existiu algum momento que você disse, você ficou assim um pouco, sabe, com medo ou sobrecarregado com essa impressão? Sobrecarregado eu não digo, mas responsabilizado. Sim. Isso sim. Eu acho que tudo que nós fazemos aqui já tem que nascer com essa preocupação de sabermos que estamos falando com milhões de pessoas. Uhum. Então, deixando um rastro, né, de informações, formações, tudo mais para a criançada que vai se lembrar pelo resto da vida do nosso primeiro encontro e depois dos seguintes. Uhum. Não é aquela história do Pequeno Príncipe. Ah, sim. Você é responsável por quem você cativa, né? Então, assim, nós estamos cativando a turma aí. Muito bem, obrigado. Com certeza, com certeza. Uma curiosidade aqui de leitor enfim, também alfabetizado como vocês e tal. Por que diabos alguns personagens têm dedos do pé e outros não têm, Maurício? Isso é importante. O que tá acontecendo, Maurício, isso é uma coisa que talvez mude a física. É uma influência dos X-Men? O que é isso aí? A explicação é tão simples. Quando eu comecei a desenhar, começo de carreira, eu comecei com uma tira de jornal. Eu vi que estava ganhando muito pouco, resolvi tirar Cebolinha, que nasceu na história do Bidu, para uma tira separada. Desenhando dia e noite, eu percebi que se eu criasse novos personagens, eu tinha que simplificar essas criações, graficamente. Então os personagens começaram a aparecer sem sapato, porque não dava tempo de desenhar sapato. O personagem nasce de um jeito, ele fica daquele jeito. Então o Cebolinha está com sapato até hoje, porque nasceu com sapato, e a Mônica não está, porque ela nasceu sem sapato. O personagem não pode mudar de característica. Mistério resolvido, graças a Deus, Maurício. Maurício, é importante colocar que a Turma da Mônica ela fez parte, obviamente, da nossa infância. O Beto foi alfabetizado com a Turma da Mônica. E a Turma da Mônica, na nossa época, ela era uma turma que tinha os modismos da época, com o espírito da Turma da Mônica. E hoje em dia você tem uma Turma da Mônica com os modismos da época de hoje, com o mesmo cerne da Turma da Mônica. É verdade. E fica aquela coisa, como é trazer isso sem perder essa essência? Uma bela ginástica, né? Além dos cuidados, acho que pode ter, se preocupar a ter, é um fator especial. Eu tenho 10 filhos, foram nascendo depois de 50 anos. Então, durante esses 50 anos, eu falei com 10 tribos. Então, eu ia me reciclando com cada filho. Excelente. Eu falava com eles, conversava, eles conversavam comigo, então eles me reciclavam. Eu acho que esse é um dos pontos que faz com que eu chegue mais de 50 anos de produção com o mesmo jeito, a mesma cara, mesma força, mas ao mesmo tempo com uma atualização meio que automática, permanente. Orgânica, né? Mas foi planejado? Foi estratégia sua? Eu trabalho pra casa, né, Maurício? Ninguém planeja 10 filhos. Vamos planejar 10 anos de empresa. 10 filhos foi, vamos dizer, acidental.
tanto ocidental, mas de qualquer maneira eu não esperava ter tantos filhos. Só que eu gosto de criança, se eu pudesse teria mais filhos. Aqui as mulheres falam, chega agora. Mas, de qualquer maneira, acho que é bom ter filho, é bom estar perto de criança. Eu inclusive falo para o meu pessoal, os roteiristas, quando são solteiros, quando sinto que eles estão meio apagadinhos, estão precisando de um relâmpago qualquer, façam filhos, tenham filhos, casem-se. Nada como uma casa cheia de criança, brincando, brigando, dando problema, conflitando, para a gente ter informação vivida na pele, para você criar. Daí você não precisa nem pensar, nem buscar termo. Além disso, ninguém é igual a ninguém, né? Eu tenho 10 filhos diferentes um do outro. Características dos personagens, eu não inventei. Eu vi, estava do meu lado, fui copiando e colocando. Então, eu acho que tive sorte, observei, olhei, vi, dava para fazer isso, fiz e deu certo, está dando certo. Magnífico, nota 10! Quando chegou a Turma da Mônica jovem, as crianças cresceram. Foi difícil ver esse crescimento delas, assim, ou foi para você uma coisa natural? Para mim foi natural, para o estúdio não foi. Demorei 3 anos para convencer o meu estúdio a fazer a Turma da Mônica. Caramba! Pelo respeito e pelos cuidados e pelo medo que eles tinham de mudar o time que está ganhando. Eram crianças deles também, né? Por aí. Nossa, foi difícil eu convencê-lo. E olha, eu sou o dono da empresa, eu sou proprietário, presidente, não tenho sócio. E para convencer os meus funcionários, desenhistas, artistas, de que ia dar certo, foi um custo. Felizmente deu mais do que certo. Eu não posso deixar de perguntar, Maurício. A primeira aparição, a primeira menção do Cascão na revista, ele tá no banheiro e ele sai do banheiro com uma mão. Ele tem uma mão de pasta de dente. E o pai dele... Não é pasta de dente não, é gel de cabelo, cara. cabelo. Queria saber quem criou aquilo, cara. Porque aquilo pra mim foi o que isso, Maurício tá doido? Uma quebra. Foi o sacana do Flávio. Você sabe que passou aqui, eu vejo tudo, né? Aquilo estava em rascunho e tudo mais, passou batido. Depois que estava pronto o ato final, falei, ai! Ousadia. Mas foi, né? Foi, só que eu sabia que era o gel no cabelo. Durante umas 2 páginas eu fiquei muito... Mas foi bacana, até porque eu acho que mostrou que um pouco uma quebra, né? É uma quebra de um, enfim, mas é um paradigma até, mas mostra que agora a gente vai poder tratar de coisas um pouco mais adolescentes, não é verdade? Afinal de contas é a realidade. E ainda não dá para tratar tudo, então por isso que eu tenho vindo aí uma série que eu também estou preparando o espírito do meu pessoal, que é a Turma da Mônica adulta. Opa! Rapaz. Mas quando a gente diz adulto, a gente não está falando de XXX, né? Não. Estamos falando de uma coisa... Mas a gente está falando de filhos. Estamos falando de temas e assuntos que a gente vai tratar depois. Sim, que bacana. Mas vão ter filhos? Vão ter filhos? Olha Ninguém isso. vai ver, mas não. Deixa com o papai! Maurício, eu sou muito fã seu, eu conheço bastante sua história. Eu sei que o seu pai, que era também poeta, além de barbeiro, né? Ele dizia pra você que era pra você desenhar de manhã e gerir a sua empresa de tarde. Aproveitei bem minhas tardes. Na verdade, a gente quer saber quanto hoje o Maurício é quadrinista e quanto hoje ele é administrador. Eu não me entendo como administrador. Eu me entendo como cuidador, pastor de ovelhas, qualquer coisa assim. Administração, o espírito, claro na palavra, para o pessoal que eu contrato para isso. Eu tenho, logicamente, conhecimento de todo o processo. Eu passei por todo o processo, eu sofri todo o processo, processei todo o processo, só passando a ser processado. Então, o meu trabalho hoje, como foi atrasado aí, atravessei a noite lendo roteiros e avaliando e sugerindo detalhes, coisas, momentos diferentes, saídas diferentes para uma situação. Isso eu continuo fazendo. Ajudado hoje pela Marina, minha filha, que sabe tudo também. E uma vantagem, ela é 50 anos mais nova que eu, então ela está com a cabeça do leitor mais próxima, com a cabeça do leitor de hoje. Então muita coisa que eu sinto falta nos roteiros já é descartável, não faz falta.
Eu posso, de repente, examinar o roteiro e falei, não, isso aqui devia ser assim. Não. Marina, o que você acha? Ah, não, isso aí passa. A linguagem já pode ser... Então, Entendi. isso foi um choque para mim, que eu não esperava isso. Marina começou a eu passava a história para ela e via também. De repente, os roteiros começaram a ter uma avaliação diferenciada. Ela deixava passar não deixava, e vice-versa. Sempre bateu, e agora por que não está batendo? Ela está certa. Eu já estou na fase de poder chutar a bola para fora e não ter problema nenhum. Oi, pessoal, eu sou Maurício de Souza, o pai da Turma da Mônica, e estamos assistindo a Matando Robôs Gigantes. Olha só. Maurício, olha só, toda vez que a gente entrevista alguém, ou a gente conversa com alguém no Matando Robô Gigante, a gente faz uma pergunta para a primeira vez que a pessoa aparece. E eu tenho muita curiosidade de saber, tirando qualquer Turma da Mônica, qual o seu quadrinho favorito? Depende do tempo, né? Quando eu era criança era um, quando era jovem era outro, adulto era outro. Algum que despertou o Maurício de Souza para desenhar? Ou o espírito do Will. Olha aí. Ali que te encantou, que falou... Ali eu aprendi que dá para ser ousado no roteiro, dá para criar qualquer coisa, dá para não ter medo de criar nenhuma saída, nenhuma entrada, nenhuma... O quadrinho não tem arestas, né? Não, assim, metaforicamente. Cada história, eu conheci o espírito com meus 10 anos. E desde então eu lia tudo do Will Eisner, tudo. Eu gostava tanto, e não é o meu desenho. Sim. É um estilo bem estilo de narrativa, de coragem e ousadia na criação. Isso foi uma lição de liberdade para mim. E essa liberdade, inclusive, na Graphic MSP, na série, né? Você deu na mão dos outros... Para pessoal. Pois é, como é que é isso? Como é que é pegar um filho seu... Enquanto artista, e falar, para entregar na mão de outra pessoa e falar, olha... Cria em cima também. Os desenhistas, os artistas cuidadores da gráfica nova, são tutores. Eles são tutores das minhas criações e com liberdade de maquiar, de mexer, de criar uma história diferenciada com a ajuda do Sidney Guzman, que fica lá toreando o pessoal para não haver desvios do DNA. E ainda vem outros artistas e outras publicações que estão cada vez mais sensacionais, mais atrevidos, mais ousados na linha do Will Eisner. Sim, muito. Pessoal, não tenham medo de buscar nenhum caminho. Vão em frente, mas com arte, com cuidado, com técnica, vão dar o melhor da gente para o público. E como é que é para você ver? Porque assim, a minha favorita é o Astronauta. O que o Beirute fez com o Astronauta para mim foi incrível. Como é que é ver você pegar uma revista e ver o que ele fez com o seu personagem? A minha sensação, quando eu vejo a matéria dele, é que aquele é o meu astronauta. Eu não acho que seja outro astronauta. Você reconhece ele ali no... Todos os personagens que a pessoa está trabalhando, você vê, você tem outro formato, outro jeito, a narrativa está um pouco diferenciada e tudo mais, mas são os personagens. Como eu falei, DNA é isso. Você reconhece os personagens, de qualquer maneira, qualquer desenho. Isso traz uma pergunta que eu acho que é crucial para todo leitor de Turma da Mônica. Antes da gente entrar, a gente estava se perguntando isso. A gente queria ouvir da boca de Maurício de Souza exatamente quantos vestidos tem iguais no guarda-roupa da Mônica. Existe um número oficial do Maurício de Souza? Aquele que só você sabe, Maurício. Só você sabe. Quantos vestidos tem lá iguais, vermelhinhos, pendurados no guarda-roupa da Turma da Mônica? Ali não tem um cabelo. O varal não tem fim. Coisa meio Narnia ali, né? Só que bobagem, né? Porque não precisava tudo aquilo. Ser tão quilômetros de camisas com vestido vermelho. Mas de qualquer maneira, é gostoso pensar nisso, pensar que nunca vai faltar o vestido vermelho da Mônica. É verdade. Olha, a gente estava conversando um pouco aqui, quando eu não estava gravando, sobre a entrada da Mônica na China, que foi uma coisa recente, fez muito sucesso. E aí você estava falando da expressão feminina que ela tem. Isso é uma dúvida minha, porque assim, hoje a gente trabalha muito com a cultura pop, cinema, literatura, quadrinho, videogame,
E existe uma luta para que personagens femininas se sobressaiam. Só que há 56 anos atrás, você fez uma mulher ser a dona da rua. É verdade. E isso é uma coisa muito forte, inclusive para a época. As mulheres lutavam com muito mais força pelos direitos de votar, de fazer coisas muito maiores e mais importantes do que esse personagem principal. Como é que você vê isso? A Mônica como uma mulher ser tão importante para os quadrinhos mundialmente falando? Se você conhecesse a Mônica com 2 anos e meio, a minha filha, você saberia de onde é que eu teria aquilo. Eu morava numa vilazinha, tipo Vila Evangelho Estudos, e quando ela aparecia, quando ela saía para brincar, ela era a dona da vila. Ela era realmente a dona da rua. Ela queria ser dona do brinquedo, a dona do pedaço, queria mandar em tudo. E continua assim. Eu tive a minha diretora comercial. Realmente o personagem se baseou na minha filha, que tem um temperamento firme, forte, leva desaforo para casa. Vermelho, né? E nem tá aí para alguém falar alguma coisa. Você não pode fazer isso. Na hora de chegar assim, posso. Eu vou fazer porque eu resolvi fazer. Vão dizer logo que história é essa? Ou preferem umas coelhadas? O nosso público gosta muito de videogame. Teve um jogo de videogame de 1992, se aí não me engano, sim. Mônica no Castelo do Dragão. E fez muito sucesso. E até hoje, nós, vez ou outra, comentamos até sobre esse jogo, porque todo mundo ama esse jogo. E a Mônica já foi no cinema, bom, os quadrinhos ela nasceu, mas já foi em livro, já foi em tudo. Existe alguma coisa que você ainda não fez e você fala assim, falta isso? Na minha opinião, falta isso para completar a Turma da Mônica. Sempre Mônica em código Morse. Olha aí. Sempre vai faltar alguma coisa séria, importante, porque criatividade e a necessidade de novidade nessa área gigantesca, né? Sim. Mas, por exemplo, falta para nós ainda, faltam os games sofisticados. Sim. Estamos nos preparando para isso. Ah, é? Opa! Primeira mão. Opa! Primeira mão. Tem o diretor da área, inclusive é meu neto, Marcos Espada, filho da Mônica. Ele está viajando para lá, para cá, tá nas feiras internacionais, nesse momento está em Los Angeles, está vendo o que está acontecendo e vamos fazer parcerias aí com grandes produtoras e ver como é que nós vamos fazer os games no futuro. E tem mais coisas na área de cinema também, que vem vindo aí, com grandes parceiros internacionais. Então, nós não estamos parados, mas às vezes a gente não faz no tempo e na hora que a pessoa acha que devia ser, porque tudo custa dinheiro, tudo custa, tem investimentos necessários, e eu não quero perder dinheiro com uma coisa que sempre deu dinheirinho. Tá bem, já fiquei curiosa. Algum dia o Maurício de Souza vai se aposentar? Não, acho que não. Então acho que com isso, né? A gente terminamos esta. Se aposentar desse negócio tão gostoso, tão bonito. É verdade, tem razão. Tem razão. Maurício, foi um prazer. Nossa, mais do que prazer. Inenarrável. Né? O que é difícil para comunicadores aqui tentar colocar. Então, um prazer. Prazer, rapaz. De coração, de todos nós. Maurício, muito obrigado. Queria agradecer aos ouvintes porque fizeram a gente estar aqui hoje. É verdade, é verdade. Vamos continuar juntos, pessoal. Todo mundo aí, junto com a Turma da Mônica, junto com cada turma.